Eu sou Patrícia, eu hoje sou doutoranda, sou mestre e doutoranda em teologia, faço antropologia, meu foco é a antropologia teológica, fenomenológica teológica em Edith Stein, né? Sou psicopedagoga, pedagoga também, né? E, enfim, tenho um encantamento, assim, pela pedagogia, o meu chão, né? Mas pensando principalmente nesses aspectos antropológicos, éticos e metodológicos também do ensino e aprendizagem, né? Quer te apresentar? Bom, eu sou padre, sou padre. Que mais? Né, então, eu sou padre Thales, tenho mestrado em teologia moral, sou doutorando agora em teologia moral, né, no tema da educação da sexualidade, que não é o que a gente vai falar hoje, né, mas que envolve esse olhar, essa visão de pessoa que nós queremos trazer, essa visão de ser humano que nós queremos trazer aqui, né? Sim. Por enquanto estou no Seminário Maior de Viamão, nesse período em que nós não podemos voltar para Roma, né, para concluir, para de lá realizar o período de estudos, né? Sim. Então é isso. Isso aí, é fisioterapeuta, né? Quando eu conheci Também. o Padre Thales estava ainda na faculdade de fisioterapia, não era ainda seminarista, né? E desde lá eu lembro assim, da gente trocar. Sim, eu estava na psicopedagogia na época, né? Enfim. Então vamos lá, gente, para aproveitar bem o tempo. Quer começar, Thales? Porque sabe que eu... Vou começar assim. Nós vamos começar pela fenomenologia e vamos fazer o passo para a teologia, né? Tá. Muito basicamente, né? Vocês me perdoam se tiver alguém que vai dizer, mas não é bem isso, mas precisa aprofundar, nós não vamos fazer isso aqui. É para a gente ter uma noção de onde a gente quer chegar. O que é a fenomenologia? A fenomenologia, na verdade, é um sistema filosófico, mas é também uma metodologia que busca olhar para a essência das coisas. O que acontece? Nós temos que separar um pouquinho. A partir digamos, de Descartes, depois de Thomas Hobbes, John Locke, os pensadores que seguiram a esses filósofos formaram alguns sistemas de pensamento que, bem basicamente, né, de maneira muito sucinta, diziam que quando eu olho para um objeto, digamos assim, para um sujeito, quando eu olho para uma realidade externa, eu apenas crio na minha mente, né, uma impressão. E a noção que eu tenho do objeto é a impressão que eu criei na minha mente. O que vale é aquilo que está no círculo fechado da minha mente. Não vou aprofundar também, mas vou dizer como que a fenomenologia rompe com isso. Porque a fenomenologia vem dizer que é preciso que a consciência vá para fora. A consciência não enquanto consciência moral, mas enquanto consciência das coisas. Sim. É preciso que ela vá fora. Ela forma um todo com o mundo e com o objeto contemplado. Justamente a fenomenologia quer resgatar essa dimensão da filosofia, que é a contemplação. Né? Que é a contemplação que visa buscar a essência e a verdade dos objetos. Né? Não, então, e nesse... Fale. Não, basicamente, a fenomenologia vem querer romper com esse sistema fechado que está na mente, onde eu só, digamos assim, raciocino, faço um movimento intelectual das impressões. E diz, não, existe uma verdade do objeto, né? Sim, e aqui, assim, vou trazer um pouquinho de Husserl, assim, né? Porque, de certa forma, a fenomenologia, claro, considerado fundador, né? Dessa metodologia, mas desse sistema de pensamento, é Edmund Husserl, né? E com isso, acho importante trazer a época também. Acho que tu trouxe um pouco do pensar, mas também a época em que isso
se é gerado, né? É muito recente, gente, a fenomenologia, assim, enquanto grande propagação e divulgação, assim, pouquíssimo, 100 anos, né? Um século, um pouquinho mais só, né? Desse pensamento, uma difusão maior, né? É um pensamento que se origina na Alemanha, né? Com Russell, com Edmund Russell, e pensando também nessa questão que tu colocas, assim, eu vou trazer um pouco mais, como eu sou pedagoga, eu tenho aquela coisa de querer explicar Vai bem lá. detalhadinho, de querer explicar bem detalhadinho, né? Então, o ir às coisas mesmo, né, que é o que a fenomenologia traz, rompe, como tu falava, tanto essa visão utilitária, né, de um objeto enquanto utilitário, como esse dado isolado que tu traz, que é objetivar somente as coisas num dado. E eu vou fazer um exercício aqui que eu aprendi, na verdade, com uma grande fenomenóloga atual, que eu acho que fica mais fácil de entender esse processo. Mas também a fenomenologia, quando tu fala da consciência, ela traz a ideia... para gente um eu intencional pensante. Isso. Eu preciso pensar sobre aquilo. Eu preciso me declinar, sabe? Ter uma intencionalidade, me colocar na cena. E aqui a intuição, né? O ato de a captação ou da situação, do fenômeno em si, né? Mas é intencional. Né? Não é algo assim que eu vou vivendo no deixa a vida me levar, não, eu preciso me apropriar daquele espaço, daquela situação, daquilo que eu estou, né, vivenciando, né, ou que outros estão vivenciando. Vamos traduzir isso assim, eu sempre uso esse mesmo exemplo que eu aprendi com a professora Ângela Lisbello, que é uma grande fenomenóloga, né, da Lateranense, e que aqui no Brasil tem uma grande propagação do conhecimento fenomenológico, né, a fenomenologia do ser humano, a partir de Edith Stein, né. Que nós vamos indicar o livro dela depois. Vamos! Aqui, ó, que elemento que eu tenho? Água, né? Dentro dessa garrafinha eu tenho água. Enquanto dado objetivo, H2O, né? A química, a física, química vai nos explicar isso aqui tudo, né? Bom, daí a gente pode fazer o seguinte movimento, né? Tá, mas o que é esta água, esse H2O, esse elemento natural tem a ver comigo? O que isso faz diferença, né? Qual é a diferença que isso faz na minha vida? Né? Qual é a necessidade que eu tenho de conhecer isso? Então, isso eu acho que a fenomenologia traz de um jeito muito legal, que é pensar qual é a relação que eu tenho com, né, o objeto. Então, é pensar sobre, né? E pensar sobre, aqui, quando a gente fala da fenomenologia do ser humano, né? Qual é a visão? É pensar que o maior fenômeno mesmo, a ser estudado, conhecido, é o ser humano. O que é a pessoa humana, né? Quem é, né? O que é parece tão materializado, mas quem é a pessoa humana? E acho que aqui é a grande chave também de entrada para a teologia, né? Vou deixar para ti agora. Eu vou dar 3 estruturas que a gente chama de 3 estruturas formais da fenomenologia. A primeira é que as partes estão em relação ao todo. Claro, isso os filósofos gregos já falavam, não é nenhuma novidade, né? Mas por que isso é importante? Porque quando eu olho para essa água aí, eu posso concebê-la apenas como o elemento químico H2O. Mas ela é muito mais do que isso. Além da forma, além do elemento químico, ela tem significado, ela tem um significado para mim e para o outro. Então, assim, é preciso ser analisada como um todo para que eu possa chegar à verdade da água. Então, assim, ó, a estrutura que se chama das partes e do todo, que não é que eu olho as somas das partes para chegar ao todo, mas pelas partes eu identifico o conjunto, que é a identidade. Que é a identidade. Isso. Né? E que eu não posso separar essas partes e nem dar mais importância, digamos assim, a essa parte se sobressai, eu posso analisá-la separadamente. Não posso, né? Tem que ser em relação ao todo. A outra estrutura, já te passo. Não, vai. A outra estrutura é a questão dessa identidade que se forma na multiplicidade. Que também já
está lá na estrutura dos filósofos gregos, está na estrutura da escolástica também um pouco, né? Que não é novidade, mas que a fenomenologia vem resgatar, né? A importância da identidade e da multiplicidade que forma essa identidade. Isso tem tudo a ver depois com a teologia. E a terceira estrutura formal, que aí é uma novidade da própria fenomenologia, é a estrutura da presença e da ausência, né? Que demoraria aqui para explicar, mas por exemplo, assim, ó, eu vou com os meus amigos a um jogo de futebol, tá? Esse jogo de futebol, ele é, digamos assim, o objeto, a coisa, ele está ausente ainda no momento. Mas eu já estou buscando a intencionalidade na consciência, já estou preparando, né, como antecipação. Quando eu chego lá no jogo e percebo tudo que acontece, toda a estrutura, ali a presença. E quando eu vou embora do jogo, é de novo uma ausência, mas agora é uma ausência não como antecipação, mas como memória. Exato. E aqui a chave grande para o ser humano. Adorei esse exemplo, né? Porque eu vou dar um exemplo que é materno. O exemplo não é meu, tá? Paterno. Depois eu dou a indicação. Que é exatamente o que mas com toda a vida, gente, assim, ó, né, na geração de uma vida ou no sonho, né, de ter um filho, né? Quantos tu fica lá um dia, quando eu tiver filho, vai se chamar tal coisa, e se meu filho tiver isso? Tu já tem idealizações de um ser, né? De algum jeito, assim, a gente parece que já vai presentificando, mas ainda não é o dado real, né? Não tá, não tá ainda, né, em gestação. Mas tu já tem aquela projeção de certa forma, né? Pronto, daí tu tem, de fato, né? Ali começa o desenvolvimento celular, começa a divisão celular toda, né? Começa um ser ali, né? Que na verdade, assim, ó, aquilo que vem antes, digamos assim, nós podemos enxergar como camadas que vão indicando a realidade, né? O que vão formando o dado real, que vão apontando para o dado real, né? Aí sim, né? Temos ali o bebê, a pessoa humana, ali, né, no seu estágio. O bebê é uma pessoa humana em diferentes estágios, mas é lá no estágio gestacional, ou enfim, né, depois que nasce. Blá. Bom, ali está, então, um ser orgânico, mas não só orgânico, como tu falavas antes, uma unidade e uma totalidade. E aqui entra o dado teológico, assim. E só para fechar, assim, para fazer esse comparativo com o jogo de futebol que tu trouxe, né? Bom, ali está um ser que tem uma identidade específica, que vai ter muita semelhança com muitas características do ambiente familiar, enfim, do ambiente social. A cultura tem a sua marca, né, no desenvolvimento, mas ele tem uma identidade própria, uma forma própria de pensar, uma liberdade própria, uma ontologia própria, inclusive, né? Enfim, e que é presença real, encarnada. Que não é só conceitual e nem só imaginativo, né? É um dado real, é um objeto real, uma presença. É uma presença encarnada, isto é, na carne. Carne, a gente diz assim. Então, é uma presença, mas ela também é, como o Tales fala, enquanto presença, mesmo quando está ausente, aquela identidade pode ficar entre, né? Eu vou dar um exemplo. Né? Pessoas que estão agora, nós estamos todos afastados, ou deveríamos estar mais isolados socialmente, né? Tem muitas pessoas que eu não estou conseguindo ter o tato, eu consigo talvez no modo digital encontrar e tal, mas eu lembro do cheiro daquela pessoa, eu lembro da voz daquela pessoa, ainda que eu não a escute há um tempo, eu lembro do que eu aprendi com ela em determinado dia, tantos meses atrás, anos atrás, eu lembro de uma pessoa falecida que fez parte da minha história, que faz parte até hoje. Toda vez que eu tenho essa lembrança, que é ausente, mas ela é presente, né? A gente vê o ser humano também não só como dado, mas como transcendência, né? Que é o ir além
da materialização presente, né? Acho que isso é bacana, né? Sabe que toda essa discussão que a gente fez agora aqui, de maneira muito rápida, Uhum. ela vem de encontro, ou seja, né, é um Uhum. campo de batalha com a relação atual das neurociências, que é a relação mente-cérebro, né? Porque justamente algumas correntes de pensamento tentam separar essa relação mente-cérebro-corpo, né? E alma separado, né? E na verdade, sim, a fenomenologia ajuda a mostrar que o dado real, ele não pode ser olhado separadamente, né? Sim. Porque perde a identidade, perde justamente a identidade. A integração. E essa palavra para a fenomenologia é fundamental. O ser humano como um ser uno, total, como tu falava, com uma identidade integrada. Corpo, psique e espírito numa mesma integração, numa dinâmica, né? Numa dinâmica de equilíbrio, numa dinâmica de harmonia, pelo menos assim, né? Seria num eu ideal, né? Dizendo assim, mas é um ser que é um corpo próprio, um corpo-alma, não um corpo e alma, não uma cisão, mas corpo-alma, uma integração, um corpo anímico. Isso, corpo animado. Um corpo animado. É pelo corpo que a alma vai se expressar, né? E a alma vai se presentificar onde? Neste corpo, né? Fale, Thales. E aí está a identidade, né? Por isso que algumas doutrinas, até religiosas, têm um pouco de dificuldade, né? Porque no momento em que eu não olho o ser humano como um todo, eu estou deformando a identidade do ser humano. Mas eu vou dar um passo avante. Vamos. Porque acho que vai animar mais o pessoal também que está ouvindo. O papo. Tá. O papo também, né? Para mim, Russell é o maior pensador do século XX. Por quê? Porque ele, digamos assim, forma uma base de pensamento que alimenta os maiores pensadores do próprio século XX. Sim, se for ver toda pedagogia, psicologia, filosofia humanista e a própria teologia, que agora a gente vai entrar, nossa base fenomenológica fez toda a diferença, né? Aliás, abriu um outro mundo, um outro universo de pensamento e de olhar para a humanidade, né? Nós vamos falar aqui de dois autores, basicamente, poderíamos falar de mais, né? Que beberam dessa fonte fenomenológica. Um é Edith Stein, que a Patrícia pode falar com mais propriedade, outro é o próprio Karol Wojtyła, né? Que vem a ser depois o Papa João Paulo II. E o que Karol Wojtyła delineou ao longo do seu pensamento? A questão da busca por uma antropologia chamada adequada, né? Isso vai se ver quando João Paulo II, quando Karol Wojtyła é eleito Papa, nós vamos ver isso em muitos documentos magisteriais, nas catequeses da teologia do corpo, na Redemptoris Homini, na Redemptor Hominis, tá aqui. Nas demais, em outras encíclicas, em outras cartas, né? A gente vai perceber essa realidade. Qual é o grande passo que Wojtyła quer dar? Ele vai em direção justamente dizendo que é possível descobrir a verdade do ser humano. É possível penetrar na verdade que é o outro. Sim. E isso é altamente fenomenológico, né? Aí que tá. Vamos entrar para a teologia, então, né? Queridos, se for pensar, e aí que teologia nós estamos falando? Vamos lá. E que fenomenologia? Agora a gente entra numa fenomenologia cristã, tá? Cristã, judaico-cristã, de raiz judaico-cristã, tá bem? Porque mesmo Russell, né, e tantos do círculo fenomenológico, assim, alemão, judeus cristãos, a gente vai ver outras fenomenologias, a fenomenologia francesa, a gente vai ter outros, tá? Mas nós estamos nos baseando nesse, que são os nossos autores, né?
Pronto, então, uma fenomenologia agora filosófica, cristã, que tem uma incidência muito grande na teologia do Vaticano II, né? Se vocês forem pegar Fides et Ratio, se eu não me engano, é o parágrafo 74, em que Karol Wojtyła, João Paulo II, cita os principais filósofos que fizeram essa aliança com a teologia. Ele vai citar vários fenomenólogos, né? Inclusive Edith Stein, né? Bom, tem vários que a gente pode falar ali. Então, agora a gente vai definir essa teologia. Nós vamos trabalhar a partir dessa teologia, Vaticano II, em que Karol Wojtyła, né, Thales, tu tem mais propriedade aqui para dizer, mas Karol Wojtyła, ainda cardeal, tem uma grande influência nos documentos antropológicos, né? Então, a fenomenologia cristã de Wojtyła tem uma incidência muito grande ali também, né? A própria incidência sobre a Gaudium et Spes, naquilo que é a denominação de pessoa, porque o que acontece? Alguns teólogos do Vaticano II queriam dar um conceito de pessoa. Por quê? Em virtude da escolástica, em virtude da neo-escolástica, em virtude do tomismo, de dar um conceito, né? A pessoa é isso, isso, isso. Mas qual é a opção que os teólogos do concílio fazem? De não dar um conceito fechado, mas de dar indicações. Indicações. Né? Porque a cada dia que nós evoluímos nas ciências da psicologia, na ciência da própria filosofia, nós descobrimos mais aspectos, mais dimensões do ser humano e que estão ligadas a essa identidade, a esse todo. Sim. E aí uma questão fundamental em João Paulo II é tentar justamente mostrar a cada ser humano a verdade inteira do seu ser. Apontar para essa verdade do ser, mas de um modo especial à luz do mistério da encarnação e da redenção. Da própria criação, né? E aí a gente lembra todo o percurso aí da teologia do corpo, que a gente pode falar alguma coisa hoje também. Acho que sim. E aqui a gente já... Não, eu peguei, tu começou a falar, eu comecei a pegar só os documentos que estavam aqui por cima do Vaticano II e pós, né? Gaudium et Spes, depois eu fiquei Redemptoris Omnis, nossa, Humanae Vitae, se a gente, Mulheres Dignitatem, e aí Familiares Consortes, né? A gente vai vendo que não é só uma visão isolada, mas há todo um projeto, isso eu acho bacana de ver, há todo um projeto antropológico, né? Mas não é um projeto fechado, uma estrutura fechada, mas ele faz diálogo com a humanidade no seu contexto, na sua época, né? Isso que é uma grande sacada, assim, e que nos ajuda a olhar para o nosso hoje, né? E reconhecer o humano hoje, tentar identificar o humano hoje. E nesse sentido, a teologia tem muitíssimo a contribuir. Né? Porque se nós formos pensar, eu já te dou a palavra, mas assim, se nós formos pensar, se nós formos pensar, gente, o que é o humano no humano? Essa é a grande pergunta hoje. Quando a gente vê pessoas descartáveis, estereotipadas, quando a gente vê as pessoas sendo tratadas como coisas, objetos, e coisas sendo tratadas melhores que pessoas, quando a gente vê que eu amo meus pets, tá? Eu tenho 2 cachorrinhos que eu adoro, mas muitas vezes nós vemos esses animais que são parte, claro, do mundo natural, mas tendo maior dignidade quase do que uma pessoa humana, uma criança que está aí, né, com tantas necessidades e vulnerabilidades. Quando a gente vê como é desmedido, né, o cuidado do humano, isso fala a nós, isso tem que falar a nós, sabe? Não é possível ficar anestesiado diante de uma humanidade que não reconhece o humano. Não é possível, né? E isso em todos os momentos de vida, né? Eu trabalho com pesquisa em juventude, né? Muitos anos trabalhei com criança, trabalho com famílias. Padre Thales com certeza faz atendimentos vários aí, com todas as épocas. A gente vê as necessidades quase que ontológicas mesmo, né? Isso é o drama do ser humano de um modo geral, assim, né? Ser julgado através dos seus rótulos
e não daquilo que é na sua essência, de fato, a sua dignidade, essencialidade de vida, né? Vou dar um passo para depois a gente voltar a Tá. essa questão, que acho que essa questão, para nós, na nossa motivação de diálogo, ela é fundamental, né? Sim. E vou dar os passos que deu o próprio Wojtyła na chamada teologia do corpo, né? Ou nas catequeses sobre o amor humano. Que é também um pouco os passos que dá o próprio Ratzinger no... Deus Caritas? Não, no livro... que agora eu esqueci o nome, tem um capítulo que ele... Introdução ao cristianismo. Ao cristianismo, sim. Então tem um capítulo que ele fala dessa relação, que é a relação trinitária com a relação do mistério do ser humano. Sim. E aí que está a questão, né? Se nós partimos da realidade da criação, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, tá? Sim. Estamos dando um dado teológico, né? Avançamos da filosofia para a teologia. Qual é a ideia de Deus que nós temos? Qual é a imagem de Deus que nós vemos? Né? Primeiro e mais importante, né? Deus que é amor, como diz São João. Sim. Mas a gente tem que lembrar que a realidade do amor, enquanto amor, vamos usar conceitos bíblicos também, enquanto amor ágape, que é um amor total, que é um amor de doação, ela jamais acontece com alguém isoladamente, né? Não. Ela sempre acontece numa relação. Exatamente. Por isso que o mistério de Deus é o mistério da Trindade, que é a relação de amor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali se cria uma comunidade e uma relação de amor, que é uma relação de doação recíproca. E o mais interessante e belo de perceber é que dessa relação de amor, de doação, gera para o mundo a própria criação, né? E a própria criação do ser humano. E trazendo isso para a fenomenologia, Thales, eu vou fazer esse diálogo sempre, porque ele interessa muito, muito. Porque, olha só, quando tu fala o ser humano sozinho é uma abstração, não existe, gente, não existe qualquer um de nós, né, precisou material genético de 2 pessoas para que a gente existisse, tá? Em nós, a Constituição, quantas pessoas nos formaram? Pessoas presentes e com essa presença ausência que antes a gente falava, a cultura, os contextos dos lugares, onde que nós vivemos, né? Que olhar tiveram sobre nós. Algumas pessoas têm sobre si, olhares muito duros, olhares que muito mais foram impeditivos do seu desenvolvimento do que propriamente investidores. Outras pessoas, gente, tiveram... E com muito esforço, porque isso é esforço, quem trabalha com educação sabe bem, que romper muitos olhares estereotipados que colocaram, né? Então, isso é um dado importante, porque assim, sem nos reconhecermos enquanto relação e um ser humano, numa família humana, digamos assim, né? Dentro de uma humanidade... Não há como, nós vamos ser egocêntricos, nós vamos ser autorreferenciais, nós vamos ser aqueles seres que, sabe, o tempo todo verticais, né? Que olha de cima para baixo sempre o outro, né? Como se eu fosse o juiz o tempo todo de um outro, onde eu digo se tu podes, tu não pode, se aqui tu é permitido ou tu não é permitido. Não, e aí se rompe toda a visão teológica e aí eu vou trazer bem para a teologia, né, da imagem de Deus enquanto unidade e relação, porque é essa visão trinitária. Deus é um e trino, é unidade e relação. Sem a gente ter essa visão relacional e empática, pronto, nós ferimos o princípio básico que é ser imagem de Deus. Fale. Não. E a partir daí nós introduzimos o conceito de dignidade da pessoa. Né? Sim. Por quê? Porque a pessoa, no momento em que é fechada em si mesmo, vai perdendo aquilo que é próprio da sua essência. Ou seja, vai perdendo a própria dignidade que se dá nessa dinâmica relacional. Por quê? Porque eu me reconheço diante do outro, né? Eu percebo a mim mesmo diante do outro. Eu vejo o valor que eu tenho diante do outro.
daquilo que o outro traz para mim de mim mesmo. Né? Então tem todo... Eu vou já dar uma indicação que eu tô com... Sim. Por acaso, eu peguei uma caixa de livros lá em casa, né, que eu achava que era de uma coisa e na verdade não era, mas junto veio o compêndio da doutrina social da igreja. Uhum. E lá no capítulo 3, Uhum. capítulo 3 fala, ali ó, a pessoa Sim. humana Olha e aqui, os Thales. seus direitos. Eu tô com o meu tu aqui. tem... Eu sabia que tu ia trazer. O que é esse capítulo? É uma síntese da antropologia da igreja, digamos, da antropologia cristã católica. É uma síntese. Podemos dizer assim, porque ali está o que o ser humano traz essa imagem da relação trinitária e diz uma coisa importante, que a norma da igreja é personalista. Sim. Fale. Não, em que sentido que é a norma da igreja personalista? Porque volta sempre o olhar para o ser humano, para a pessoa. A primazia da pessoa, né? Isso. A primazia da pessoa. Isso eu acho fantástico. Não é primazia enquanto o ser humano, ser absoluto e que só tem ele, mais nada. Não. Mas é que o olhar de atenção da igreja é voltado para o ser humano. E aqui, essa é uma grande dica, porque a doutrina social da igreja, né, se for pegar, principalmente esse capítulo 3, que é um resumo antropológico, assim, né, católico, a gente vai encontrar, inclusive, a questão do agir ético, como se age em relação ao outro. E, nesse sentido, a promoção da vida, de toda a vida, mesmo de vidas daquela que talvez não sejam simpáticas a nós. Porque aí é que tá a ética cristã, a ética do amor que tu colocava antes, ela tá para além das simpatias, mas ela tá pela responsabilidade com a dignidade que o outro tem, né? Se ele é negro, se ele é gordo, se ele é mulher, se ele é isso, se ele é aquilo, não é nesses rótulos que nós vamos, né? Nós vamos superar isso. Só para esclarecer, né, para não ficar um conceito superficial, que simpatia, tanto simpatia como empatia. Não tem nada a ver com eu achei o outro uma pessoa legal. Como ele fala bem. Como ele fala bem, uma pessoa bonitinha. Não é isso. Não é isso. Como ele toca violão, eu me lembro sempre dos jovens falando isso. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas só me olham e me convidam porque eu toco violão. As pessoas olham o que eu produzo, mas não olham o que eu sou. Eu escuto isso demais de muitos jovens, né? E isso para qualquer, né? Para qualquer... A gente pode falar de qualquer pessoa nessa situação que tem um olhar de rótulo. Agora, de tarde mesmo, eu estava escutando uma questão em função de juventudes negras, assim, e eles estavam falando desse lugar, que é muito difícil para uma pessoa que não tem aquela vivência se colocar entender a situação. Porém, pelo dado empático, como tu falavas, ainda que eu não tenha a mesma vivência, eu sei o valor e a dignidade que ele tem. E por aquela promoção de vida eu vou lutar sempre, né? Por isso que eu, pessoalmente, na minha pesquisa, eu praticamente não uso Carol Wojtyła. Eu tenho essa base que já é de anos atrás, né? Que ainda me impulsiona muito no modo de olhar sobre a pessoa. Mas hoje, sobretudo, eu trabalho com Afonso Lopes Quintas, que nessa dinâmica vai dizer o seguinte, que o ser humano só consegue empreender um caminho que é um caminho de dignidade, de felicidade, de realização pessoal, e a realização pessoal aqui não é simplesmente uma realização egoísta, né? Uma realização pessoal dentro também do plano de Deus, né? Ou seja, de formar comunhão com os outros e com Deus. E aí esse conceito da comunhão é fundamental na teologia trinitária, é fundamental na teologia da criação do ser humano, fundamental na dignidade do ser humano. E aí que Quintas vai dizer que o ser humano, ele, para que se ressalte a sua dignidade, para que ele recupere ou para que ele incremente a sua dignidade,
ele só pode ser visto como um ser de encontro. Porque Sim. o encontro é a realidade que eu me coloco diante do outro, não como um objeto qualquer, mas eu abro a minha vida para a recepção das possibilidades que o outro me dá e abro a minha própria vida para que o outro possa, diante de mim também, fazer uma troca de comunhão. E Uma nesse abertura que me dá possibilidades de uma nova criação no sentido de que dali, dessa relação de comunhão, de encontro, sai sempre algo novo. novo. Uhum. Que legal. Tu sabe que isso vem muito ao encontro do que Stein fala na empatia. Muito. Porque o que é empatia, né? Até eu vou deixar a dica porque eu botei no Facebook hoje uns vídeos que eu fiz para Shalom São Paulo e um é sobre empatia, onde detalha um pouquinho melhor. Mas, assim, mas tem muito a ver com isso que Lopes Quintas traz, porque afinal de contas é eu na minha identidade, eu também saber que é preciso conviver a uma relação intersubjetiva aqui do outro diante de mim, do outro comigo e do outro que me enxerga. Como tu falavas antes, quantas coisas eu reconheço em mim porque o outro me revela. Né? Porque o outro, de certa forma, e às vezes sem falar, sem aconselhamentos, né? Só o fato de a forma com que ele vive, a forma com que ele, enfim, toma suas decisões, o quanto revela, né? A gente observa muito isso, o quanto revela a mim mesmo, o quanto eu posso, aliás, me autoconhecer a partir do que o outro mesmo, né? Na essência do outro eu consigo identificar, né? Isso é muito legal. Deixa eu... Aí eu já te dou a palavra. Mas não, vai, só que... Vai, porque daí depois eu vou avançar. Pode avança. Porque olha que eu ia trazer essa questão que a fenomenologia traz e a teologia desenvolve muito. O Papa Francisco, na cultura do encontro, traz muito isso, né, no plano dele. Olha só, o conhecimento, eu estava pensando na questão da consciência que antes tu falava, Thales, né? Esse eu intencional que pensa, que se coloca, enquanto conhecimento de si, um autoconhecimento, conhecimento do outro enquanto relação, e uma relação horizontal, onde somos diversos, somos plurais, somos diferentes, mas o que tem em comum, ou o que eu posso aprender com os teus exemplos, que podem ser bons ou maus, hein? Eu posso aprender, inclusive, com maus exemplos, né? Eu posso dizer, eu não quero isso para mim, eu não concordo com isso, a partir de um outro, né? Bom, o conhecimento do mundo natural, gente, nós somos parte do mundo natural. Antes eu dei o exemplo da água para lembrar, né? Sem esse elemento, não há vida humana. Vocês já pensaram? Nós somos parte do mundo natural, né? Sem o ar, que não é visível, bom, não, né? Enfim. E também o conhecimento de Deus, enquanto transcendência com T maiúsculo, né? Enquanto o ser humano, enquanto capaz de Deus, que isso nos traz muito, muito, muito a teologia, né? Fale, que está também no compêndio do capítulo 3. Eu quero avançar no seguinte, eu vou usar a terminologia do Quintas. Tá. E que tem tudo a ver com isso que tu falaste. Tá. Para a realidade do encontro, eu preciso olhar o outro como um âmbito, não somente como um objeto, mas como um âmbito. Por quê? Porque o objeto eu posso manipular. Eu posso usar como eu quiser. Eu posso estabelecer caixas, digamos assim, fechadas, enquadramento daquilo que é o outro e usar como objeto e manipular. O âmbito não. Por quê? Porque o âmbito manifesta esse mundo que é o outro. O outro é um mundo. É um mundo cheio de dimensões, cheio de realidades interiores, com intenção, com vontade, com história de vida. Com possibilidades. Com projeção. E que se revela diante de mim, se eu tiver também abertura para acolher esse outro como âmbito, né? A gente podia usar outra palavra, mas para dizer que o outro que está diante de mim, é, digamos assim, um mundo de possibilidades. E aqui tem dois autores, que além de Quintas, dois autores que podem nos ajudar.
bastante. Que, claro, eles de abordagens um pouco diferentes, mas que nos ajudam bastante, que é Levinas, né? O outro, nossa, Levinas é com certeza, né? Ele tem uma fenomenologia e depois, claro, vai desenvolvendo outra corrente, mas também personalista, né? Com a primazia da pessoa. Só o pensamento da face do outro já é fenomenal. Né? Exatamente, Levinas. E Martin Buber, né? Eu me lembro muito do Buber também na relação eu e tu, né? Onde há esse equilíbrio, mas não um equilíbrio, uma busca de equilíbrio, mas não como o equilíbrio da balança, uma coisa estática, mas uma dinâmica interrelacional, né? Onde um vai revelando ao outro também aquilo que se é, e aquilo que tu falava, né? E se constrói o novo, né? E aí não é só um coexistir, mas é um conviver, né? Que é o que a gente está precisando aprender urgentemente. Exato. Conviver, né? É interessante, eu estou estou estudando a indicação a partir da indicação de um professor, de um sociólogo, professor da PUC, que me indicou um autor, que é Alfred Schutz, que é, digamos, também devedor da obra de Russell, né? E para a pesquisa, a questão da pesquisa sociológica, né? É interessante que o Schutz, ele coloca que eu preciso, digamos assim, estou simplificando bem, né? Entrar na história do outro, né? Na narrativa da história do outro, para perceber, digamos assim, agora eu vou traduzir com outro, não as palavras que o Schutz usa, mas para essa linguagem fenomenológica, para descobrir a verdade do outro, né? Que não basta olhar não basta olhar de fora para um fenômeno social, digamos assim, para um acontecimento, sem perceber o que tem por trás daquele que realizou, qual a intencionalidade e tudo que nós já elencamos. Ou seja, o outro é um mundo de possibilidades, né? E aí tem uma questão que acho que é a questão que nos motivou um pouco, porque nós começamos a ver e a discutir num grupo que nós temos, né? A questão dessa ideia da pessoa, desse enquadramento da pessoa, digamos assim, numa moldura, né? Eu tenho uma moldura e eu coloco a pessoa dentro dessa moldura e ela é aquilo. Aqui está a forma, eu tenho que fazer o ser humano caber na forma, né? Essa é a minha forma redonda, né? Olha, eu tô saindo da quarentena com essa forma também, meu amigo. Tenho que te dizer. Mas é verdade. Não, mas toma o teu café aí. Mas olha que, gente, é verdade. Deixa eu colocar sobre isso, porque eu não sei, nesses 60 dias, assim, eu tenho me dedicado muito, não só ao meu trabalho, mas à minha pesquisa, e também a isso mesmo, né, a me colocar, assim, muito à disposição dos grupos de estudo que faço parte, dos grupos que nós temos, para a gente trocar, né? Aproveitar esse momento para trocar, fazer isso aqui, ó, esse ping-pong que é tão legal e que nos enriquece, né? Enquanto seres humanos, relacionais também nesse espaço digital, porque ele também é um espaço de relação e que muitos estão privados dele. Aqui é uma coisa sempre importante da gente perceber, né? Nós estamos num continente novo enquanto relação e comunicação, mas muitas pessoas não estão com as mesmas possibilidades que nós e ainda estão vivendo, né? Né? Eu digo assim, tem gente que não chegou no século XXI ainda, gente, enquanto recursos, enquanto dignidade de existência, não é? Isso tem que ser sempre... temos que lembrar disso, não podemos esquecer disso. Pronto, eu ia comentar em relação a isso, né? Muitas pessoas têm perguntado sobre questões de formação humana, eu fiz várias formações nesses últimos tempos, assim, também. E tu também, né, Padre Thales? Sei que sim, que eu te vejo em lives toda hora. Eu tava com ciúme, por isso que eu chamei essa. Bom... Para dizer que eu relutei, né? Porque eu não estou mais fazendo. Então, relutei muito, só aceitei porque o assunto era pertinente. Gente, me perguntam, Patrícia, e a questão da educação dos temperamentos, e a questão e o sujeito que tal coisa, que aconteceu outra coisa. Então, mulher tem que ser tudo assim. Então, o cristão tem que ser tudo assim. Então, sabe? O que eu noto, assim, num movimento... Deixa eu colocar mais
um vinagre nessa mistura aí. E a tática da guerrilha, né? Tem que... Agora tu dá um nome aos bois, né? Atenção, dei porque acho que é importante. Porque é importante, tem que... Não, mas é porque muita gente tem nos perguntado sobre esse tipo de formação humana, né? De abordagem. De formação. Eu até nem, sabe, eu não vou fazer grandes considerações em relação à forma, tá? Eu já questionaria muitas coisas dessa forma, Patrícia. Mas eu vou falar em relação, e eu não sei tu, né, Thales, também, mas em relação ao conteúdo. Que, de certa forma, toda vez, e não só essa abordagem, outras abordagens que se tem, qualquer abordagem que faça exatamente isso, que te diga primeiro uma coisa e te faça encaixar dentro, em termos assim, de desenvolvimento humano e de formação, isso é de um esforço contínuo de desenvolvimento, possibilidade, projeção, memória, história. Toda vez que isso rompe, né, e que se enquadra, a gente, querendo ou não, tu fere o princípio primeiro, que é justamente o ser humano enquanto um devir, enquanto um ir além, enquanto um transcender, sabe? Que é a possibilidade, o que é o transcender? É a possibilidade humana de ir além de si mesmo. Gente, eu sou educadora, já passou mais de 1000 crianças jovens, sei lá quantos. Se eu for pegar 20 anos de educação que eu tenho e ver assim os contextos, mais consultório, eu fico pensando assim, não consigo até hoje encontrar uma pessoa igual a outra. Não tem, nenhuma criança, irmãos, não tem. Porque cada um, por mais que tenha traços temperamentais, traço temperamental é uma questão de disposição e herança genética, mas é um elemento que compõe a identidade, né? Existe meio cultural, meio geográfico, núcleo familiar, família ampliada, contextos formativos, escola, e contextos formativos não só escola, mas tudo aquilo que forma hoje em dia, o próprio Google e o ambiente digital é um ambiente formativo, né? Tudo aquilo que se refere à posição, ao caráter, à forma com que eu atuo no mundo, tudo isso constitui uma pessoa, né? E isso, como tu falavas, Thales, é algo que vai... É transcendente, são marcas transcendentes, são expressões transcendentes, sementes nossas que a gente lança por aí e nem sabe, não é? Sabe? Então, nesse sentido, por mais que eu entenda que a busca por receitas, pode ou não pode, é isso ou aquilo, isso em tudo está acontecendo, né? E eu acho que há elementos de pensar, de autoconhecimento, acho que vem contribuir com algumas reflexões. Por outro lado, toda vez que ela é fechada, rompe toda a fenomenologia que nós colocávamos antes. Vou deixar para ti agora. Não, justamente porque rompe com as diversas camadas e dimensões que tem a identidade de cada um. Né? Aqui vamos olhar especificamente para o ser humano. Ninguém está dizendo que eu não posso conhecer a teoria dos temperamentos, que na verdade é a teoria de Hipócrates. Sim. Ou são 4, ou se é o eneagrama, ou se são vários. Pronto, né? Tem várias possibilidades. Eu posso conhecer, acho que em alguns momentos pode até ajudar, mas o perigo voltamos a dizer, é quando eu enquadro. Então, fulano é assim e deu, acabou, né? O fulano é melancólico, né? Então, o melancólico vai sempre agir assim. Não, nem sempre. Não quer dizer... Bom, algumas características indicam aquela postura, mas outras não. Outras não, né? Então, é muito perigoso eu enquadrar a pessoa e não olhar além. E é mais perigoso ainda eu querer que a pessoa seja aquilo que ela nunca vai ser. Sim. Ou seja, eu querer que a pessoa passe de um extremo da sua, digamos assim, a pessoa tem uma identidade, digamos assim, que tem um revelar-se no mundo de uma forma mais menos expressiva, mais tímida, mais recolhida. Essa pessoa nunca vai se transformar numa pessoa altamente extrovertida. Ela pode melhorar traços da sua identidade, da sua realidade, pode evoluir algumas coisas que a estão prejudicando, mas ela nunca vai se tornar o outro.
Tá, eu vou fazer o seguinte. Por isso que eu tenho problema com a tática da guerrilha, né? Tem um elemento que tu trouxe que eu acho fantástico. Quando tu diz, né, que o pensar sobre a personalidade, a identidade de si, a autenticidade de si, a abertura ao outro, né, que a gente antes falava, isso também, por mais que a nossa personalidade, identidade, enfim, tenha um núcleo imutável, né, a grande verdade é que maior parte do que compõe isso é mutável, né? Não é só questão de ambiente, é questão de momento de vida. É questão de onde estou, o que estou fazendo, com quem estou. Quer ver uma coisa? Quantos de nós, talvez os casados ou quem é namorado, né, seja mais fácil assim, mas assim, quantos de nós assumimos às vezes uma forma de ser que é mais do nosso cônjuge do que nossa. É o jeito que ele fala, é o jeito que ele olha, é o jeito um pouco do que ele pensa. Daqui a pouco a gente, mesmo na nossa identidade, a gente está assumindo trejeitos, a gente está... Eu brinco, né, que o maior Wi-Fi que existe é de duas pessoas que se relacionam super bem, né? Porque a gente se entende pelo olhar, tu não precisa conexão, se o sinal tá bom ou não, né? Tu te entende pelo olhar e muitas vezes imprime na tua personalidade própria aquilo que era do outro, né? Sabe, penso assim, quanto amizade também, né? Quantos amigos contribuíram com a nossa formação e daqui a pouco a forma com que tu age diante de algo, ou tá semelhante, né, com aquela pessoa, que interessante como a convivência também vai nos ajudando nos nossos modelares, assim, né? Nas nossas formas de agir. Né? E por isso é bacana a gente perceber, né, que não é algo estático, por isso uma forma, colocar o ser numa forma, vai ser sempre determinista e reducionista, né? Porque não, né? Várias influências podem fazer esse modelar. Depende, claro, do quanto a gente se abre ou fecha para isso, né? Uma outra coisa, e daí já te dou a palavra, é a questão do próprio momento de vida. Pensem, quando a gente está sobrecarregado com muitas coisas, né? Bom, há um estresse, há tantas questões que podem gerar um comportamento talvez um pouco mais... o estressor, aí depende, né? Ou intimista, ou mais expansivo, ou mais, né, falante, ou não. Em um outro momento de vida, talvez com uma outra característica, num outro espaço, tu pode estar numa outra característica, num outro jeito. Sim. Outra coisa, dependendo do próprio momento de vida, né? Um adolescente púbere, que está numa ebulição hormonal, que está com um físico todo se alterando, com uma personalidade que ele está com vários medos, ele está tendo o luto do corpo infantil, das vivências infantis, está conhecendo o mundo de um outro jeito... Por mais que a personalidade ali esteja em construção, ele vai estar dando conta de um jeito daquele mundo. É diferente de uma pessoa adulta de 50 anos que já tem vivência. Eu mesmo, entendo. Eu, enquanto adolescente, sou diferente daquele eu de 50 anos que já tenho as vivências, já tenho uma maturidade, já aprendi muitas coisas. Não estou dizendo que é melhor ou que é pior, estou dizendo que é diferente. Então é muito complicado a gente colocar dentro desses encaixotamentos algo que é a dinâmica da vida, né? Não, tem mais um elemento que eu não sou da área da psicologia, né, mas vou dar um peitaço aqui. Não, mas coloco porque é uma coisa que todos nós experienciamos. Que eu vou entrar para a questão dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades. Quando a gente tem algumas coisas, tem algumas coisas do passado que, se a gente olhar hoje, a gente vai perceber que nós trazemos ainda uma certa dor, um certo ressentimento, ou alguma marca de algumas situações difíceis do passado, mas que, se a gente olha hoje, mas nem era uma coisa tão relevante assim, e aquilo me marcou, né? E marca cada um num modo diferente. Às vezes eu olho para a vida de uma pessoa, por que essa pessoa se queixa tanto? Por que ela está aí nesse estado, não na depressão doença, né? Mas por que ela está aí nesse estado depressivo,
ela vai dizer, ah, mas porque eu tenho porque, sei lá, quando eu era pequena, o meu pai não me deu uma coisa que eu queria, e aí ficou uma mágoa, eu não consigo superar, hoje eu estou numa depressão, e eu posso olhar de fora e dizer, ah, mas isso é uma bobagem, isso é uma coisa pequena, mas para aquela pessoa não é pequena. Não Isso é, isso é só exato. para demonstrar como cada um é diferente e reage de um modo diferente. E tem E uma dor suporta, diferente. exato, e suporta de formas diferentes as dores, né? É Exato. muito único, por isso muito personalista, né? Nesse sentido de que cada vivência é uma vivência, né? E eu acho que isso, trazendo para a teologia antes, tu falavas da teologia do corpo antes, né? Até isso mesmo, né? A forma de se enxergar neste corpo que é marcado por uma história, né? O nosso corpo tem memória sensória, né? Então eu fico pensando assim, quantas coisas já vivemos neste corpo, coisas boas, coisas difíceis, né? Quantas feridas que podem ser marcadas, quantas cicatrizes carregamos, não só na nossa psique e alma, né? Mas também no nosso corpo. E até isso, assim, sabe? Ir além, né? Transcender a essas marcas, né? Com essa possibilidade de vamos adiante, vamos com feridas, mas vamos adiante, né? Também. O quanto Mas assim, o outro nos ajuda nesse processo de desenvolvimento, né? mas assim, ao mesmo tempo não dá para chegar para essa pessoa e dizer, fulano, para de mimimi, Ah, para sim, de sim. reclamar da vida, para de não sei o quê, né? Porque Uhum, ela pode até absorver isso por um momento, por um tempo. uhum, E ela pode, por um tempo, até encarar a vida de uma forma diferente. Mas aquele sentimento vai voltar. E pode rebater mais forte ainda. Pode uhum, voltar mais forte ainda. Por quê? Porque se eu quero ajudar alguém, né, sem, digamos assim, sem que os reclames da vida da pessoa sejam mais fortes que o potencial que ela tem de superar, mas eu preciso entrar na história dela. uhum, uhum, Eu preciso uhum, olhar para essa história, eu preciso fazer com que ela veja, ela enxergue a história dela com uma uhum. outra realidade. E essa é a grande virtude de alguns santos. Sim, De alguns sim. santos. O que fez Santo Agostinho? Olhou para a sua vida, olhou para toda a sua realidade com o olhar de Deus. Ah, Com um olhar diferente, mas revisitou a sua história com um outro olhar. O Na mesmo te... fez Santa Teresinha. Desculpa. Sim, Não, vai, só vai, para vai. dizer, não, só para te dizer que dentro eu sou psicopedagoga, né? E o psicopedagogo, diferente da terapia psicológica, né? Esse é para os psicólogos, mas o que nós trabalhamos é com a ressignificação nos sintomas de aprendizagem, por exemplo, né? Aquilo que tem marcas psíquicas que, de algum jeito, somatizam na aprendizagem. Né? Então, isso que tu fala, dentro desse olhar, é um olhar de ressignificação da sua competência, da sua história, das suas vivências, para que daí tu, olhando para ti mesmo, bem como tu colocavas, né? Olhando para ti mesmo, tu consiga ver onde estão os valores, as virtudes que ali estão, as competências, as habilidades, bom, uma linguagem mais técnica, né? E dali vamos adiante. A gente chama isso de conversão na Igreja Católica. Né? Fale, querido. Exato. Exato, só que é uma conversão a partir da minha identidade. Eu não vou trocar de identidade, mas eu vou transformar aos poucos aquilo que eu tenho. Uhum. Né? Eu vou portar para uma realidade nova a minha identidade. Né? Eu não sei, eu acho que a gente podia, Uhum. assim, deixa eu olhar que Fechando? horas são. É? Não, Tu que sabe. de modo mais rápido, não fechar, mas abrir aí uns 5 minutos aí, ou 10 Ah, sim, para para perguntas, né? perguntas, claro. Tem, algum, Uh, tem alguns acompanhando, então se alguém quiser fazer tem alguma uns 15. pergunta, né? Olha, a gente já foi assim, a gente já foi de 35 para 25, daí subiu para 30 de novo, agora está em 15, vamos ver. Mas temos aí, quem quiser fazer alguma contribuição, alguma pergunta, venha. Teve várias colocações, deixa eu pegar aqui.
algumas colocações assim. A Maria Cecília Isato Parisi, que é uma estudiosa em Edith Stein, ela trouxe a questão da teologia, da antropologia teológica, a visão de Edith Stein enquanto ser humano então, na encarnação. Então, a encarnação do verbo, isso para Edith Stein é muito importante, né? Uhum. Olha o valor que o corpo recebe no momento em que o eterno, Deus, né, adentra a humanidade, entra no tempo, né? Que nem um padre que fala, eu me lembrei dele assim, Deus entrou na nossa para nós entrarmos na dele. Tu sabe quem é que fala? Pronto. Então, seguimos. Pronto. Então, o eterno adentra o tempo, né? O divino adentra a carne humana, o corpo humano, né? Então, olha, veja, no momento em que a pessoa de Deus, enquanto pessoa, né? Nome e rosto, nem digo a Jesus, como pessoa divina encarnada, né? Também verdadeiro Deus, verdadeiro homem, vamos trazer aí, né? Para a questão católica, assim. Pronto. Então, pela encarnação do verbo, né? Da palavra, do sentido, do logos eterno, que adentra o sentido da vida humana, meu Deus, né? Aqui toda a ressignificação do ser humano que lá na queda, e daí a segunda questão que a Maria Cecília traz, né? A queda acontecida, né? A culpa original, a gente pode chamar de várias coisas, a ferida original, né? A queda que tinha feito justamente essa cisão do ser humano, essa cisão da intimidade com Deus, da imagem de Deus, né? É uma dissociação do ser e não uma unidade, integralidade, né? Mas quando Jesus então vem adentra o ser humano, vem justamente para fazer esse resgate da unidade e totalidade, né? Pronto. E a redenção no mistério que passou por uma cruz, então passou por um tipo de amor, até tu pode desenvolver mais isso, Thales. Mas aqui, ó, passou por um tipo de amor, que é um amor-doação, né? Para quê? Para uma redenção, um resgate. E aqui, gente, a chave do catolicismo, um resgate, é uma nota da igreja, inclusive, para todos. Foi lá na cruz, que foi a todos. Não foi só aos meus, aos bons, foi a todos. A oração do Salmo ali que acontece, né, em que o Senhor pede o perdão porque eles não sabem o que fazem, né? Então é um amor que foi oferecido a todos. Então a dignidade aqui do ser humano é elevado, né, a todos. E vou dizer que nós estávamos até conversando essa semana, ontem, aliás, anteontem e ontem, da questão de onde se tocam os pensamentos de Edith Stein e Wojtyła. Ah, sim. E uma das questões é essa. Por quê? Porque a redenção é a chave para que eu viva o hoje com a perspectiva de futuro. Né? Com a perspectiva de futuro. Perspectiva de futuro não quer dizer um futuro lá adiante, meio utópico, né? É claro que tem o futuro escatológico, né? Mas para que eu viva o futuro hoje, por quê? Porque tudo na nossa vida tem perspectiva de futuro. Se eu digo, Patrícia, eu vou então ir na tua casa, vou te visitar. É uma perspectiva de futuro. Eu vou amanhã na tua casa, é uma perspectiva de futuro. Eu vou traçar um plano, mesmo que eu não pense isso, elabore isso muito sistematicamente na minha mente, porque já está elaborado. Eu vou sair já estou arquitetando, eu vou pegar o carro, vou sair de casa, vou ir por tal rua, por tal lugar. É uma antecipação de uma realidade futura. E aí João Paulo II vai dizer que nessa perspectiva a realidade da redenção, mesmo olhando lá para trás, para a realidade anterior ao pecado, a partir da perspectiva da redenção, eu posso penetrar na essência e na verdade daquilo que é o ser humano.
Sim. Se aquilo que eu tinha perdido, digamos assim, com a realidade do pecado, onde agora, vou bem teologia do corpo aqui, tá? Tá, vamos lá, que eu curto esse papo também. Não, Sim, vamos lá. uma das análises de João Paulo II, dos textos do princípio, é aquele do capítulo 2, onde uma das realidades que João Paulo II elenca como realidades do princípio é a realidade da nudez original. Sim. E o que significa essa nudez que está lá no capítulo 2, Gênesis 2, capítulo 2, versículo 27? O que significa essa nudez? Que um podia ver o outro na essência e na verdade do que ele é? Fenomenologia pura, bom. E mais, a partir da realidade do pecado, se cria um véu. Sim. Se cria um véu porque Eu já não reconheço. Eu já não reconheço. Eu já E não reconheço. a partir da redenção, mesmo com dificuldades, eu consigo Acessar, né? acessar a verdade que é o ser humano. Isso. Acho que isso é muito interessante, assim, porque a ferida original é isso, ela feriu a dignidade, não tem como, né, dentro da teologia, mas ela não rompeu, ela não quebrou, ela não destruiu a dignidade do ser. Né? Gente, isso é tão fundamental e isso faz da teologia católica diferente de muitas outras teologias que se tem por aí, sabe? Então, é por isso assim, ó, todos os discursos que a gente vê, metodológicos, de abordagens X, Y, Z, elas podem nos ajudar, obviamente que nos ajudam, nos enriquecem enquanto profissionais, enquanto pensadores, enquanto pessoas atuantes. Porém, se a gente perde, se a gente vai enxergar essa cisão, nós não estamos enxergando o resgate redentor da pessoa de Jesus Cristo. Não é? Não vai estar. Não vai estar, gente. A gente vai estar enxergando o quê? Ainda algo dissociado, né? O véu, quando na verdade nós já temos essa competência enquanto, daí eu vou falar bem para católicos, cristãos, batizados, que buscam viver, né, a sua fé assim, de uma forma consciente, né, livre, consciente, total, doada, enfim, como a gente pode falar. Mas assim, se nós enxergarmos essa dualidade, nós estamos rompendo, somente, né, nessa perspectiva, a gente está rompendo o princípio básico, que é poder acessar o outro, investir no outro, ser investido por outro, ser reconhecido por outro, né? Ou o corpo é mau e a alma é boa. Essa é uma cisão pré-conciliar, assim. Muito cuidado também, porque lembra que falava antes, né? A alma se expressa neste corpo. É um dualismo gnoseológico já, né? Gnóstico. Dualismo gnóstico. Exato, né? Então, aqui, ó, a Izinha, é a Izinha? A Izinha lembra, assim, né, que não conseguiríamos ver daí a dignidade de filho de Deus no outro, e nem em nós. Perfeito, é isso mesmo. Já que a gente estava na parte do abrir, né? Vamos lá. Nós vamos dar voz. O Gustavo, seminarista aqui, o Gustavo Águila. Tá, tô vendo. Faz uma pergunta pelo Marcelo, né? O Marcelo que está estudando Edith Stein. Pronto. Sim. Estamos acompanhando a live. Marcelo, meu colega, e eu. Muito bom. Ele pergunta: o que se poderia dizer da relação entre o ser humano finito, Edith Stein, e Deus infinito? Vamos falar sobre... Eu amo falar sobre isso. Na busca da santidade. Olha aqui, ó, capítulo 3 da minha dissertação de mestrado, o ser humano à luz da revelação. Né? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo ajudar, tá bem, queridos? Pronto, então, o ser humano finito, sim. Nós podemos muito, gente. Nós podemos muito, muito. Somos como antes falávamos, né? Somos memória, somos presente, somos projeção. Nós temos infinitas possibilidades, claro que dependendo dos contextos que vivemos, também tem isso, o meio favorece possibilidades ou não, não tem como negar, né? Isso, muitas vezes nós rompemos, ou ao contrário, nos anulamos, né? Em diferentes contextos. Bom, pronto. Mas nós somos pessoas finitas. Eu posso muito. Mas diante de um filho doente, por exemplo, né? Meus exemplos são sempre maternos, porque a essência materna é muito grande em mim, né? Quem me conhece sabe. Mas assim, diante de um filho doente,
é a competência de outro ali atuando. O máximo que eu posso fazer, o pouco que eu conheço, é o tratamento, é isso, é aquilo, mas é o organismo dele que vai ter que reagir à forma dele. Eu tenho limite, eu não consigo tudo, né? Existe uma resposta que já não é minha. Eu tenho finitude. Inclusive a morte, né? Eu tenho finitude, né? Nós morremos morrido, né? Tem gente que vive como se não fosse morrer nunca, né? E aí essa pandemia está nos revelando, né, que não, a morte existe, ela é presente, né, na vida humana. Bom, somos finitos. O infinito, né? Deus enquanto infinito aqui tem uma relação de transcendência com T maiúsculo. É o ir além de si mesmo, mas aqui é ver como Deus enquanto se o ser humano é primazia, né, enquanto da criação, é o vértice de todo o criado, como vai dizer a Gaudium et Spes, né? Por outro lado, Deus é o primeiro, Deus amou o primeiro. Há um infinito, né? Nesse sentido, há um eterno que é anterior à nossa geração, à nossa criação, entendeu? Essa é uma teologia bem steiniana e bem waitiliana, né? Então, para Stein, esse eterno que tem a iniciativa da geração humana, da criação do homem e da mulher, homem e mulher eles criou, a gente pode desenvolver isso, mas ele é princípio e ele é finalidade. O Logos eterno, ele é gênese e ele é finalidade. E como gênese, como princípio e como finalidade, há o fio de ouro, vou usar Agostinho aqui, né? Mas há como se um Logos ordenador, o que é? Harmonizador, né? Dinâmico, aquele equilíbrio dinâmico, aristotélico, né? Tomás de Aquino que traz isso, né? Mas o dinamismo do statu vi, do ser humano que é chamado, convocado a viver o seu dia a dia buscando esse sentido de sabendo-se finito, buscando o além, né? O ir além, que é o ser eterno, né? Eu não posso tudo. Por isso, dificilmente alguém que se sente capaz, super egóico, assim, aqueles seres humanos assim, que eu é que sou mais eu é que sei, então, não sei o quê, dificilmente essa pessoa vai entender a transcendência em Deus, né? Sabe? No sentido de doação de serviço, né? Não, porque ele já se colocou no lugar de Deus, né? Para ele é o comandante de tudo, no sentido, não quero, por favor, assim, mas no sentido eu tenho o poder sobre tudo. Não, nesse sentido daí a gente rompe muito, né? Certo? Exato. Isso nos ajudaria, não vou entrar agora, mas só para dizer que tem aí um campo aberto na própria escatologia, né? Por exemplo, na questão da morte, né? O que subsiste? O que subsiste após a morte? Tem uma relação aí onde a fenomenologia ajuda muito, né? Que é a questão da identidade, né? Mas nós não vamos entrar, quem sabe, numa outra. Depois dos meninos, tem a Mariana. Tá. Mariana Deixa eu Peixoto. Dos guris que eu esqueci, esse statu vi, guris, é a busca da santidade, tá? Esse encontrar o eterno no dia a dia, esse voltar-se para, né? Os reconhecer finito e buscar a graça como maior fonte formadora. E eu cooperar com essa graça, não anular o que eu sou, mas cooperar. Isso é a busca de santidade nesse princípio, tá bom? Fechei. Maravilha. A Mari Peixoto. Ela diz assim: viu que estava nu. Antes Adão via Eva como ícone para Deus e depois do pecado a vê como ídolo. É o véu, exatamente, né? Isso, né? É isso também, né? Mas após a realidade do pecado veio uma incapacidade, não é nenhuma questão só de vontade, mas veio uma incapacidade, né? Uma incapacidade de penetrar naquela essência, nesse ícone de Deus, né? De enxergar a realidade de Deus. Houve uma rejeição ao plano de Deus e ao próprio Deus, digamos assim, falando uma linguagem bem simples, a indicação que Deus dava, hoje houve uma rejeição e com isso houve, digamos assim, esse véu vem como que um véu não só sobre o outro ser humano, mas sobre tudo que é a realidade eterna, né? Sobre tudo que é a realidade própria de Deus. E acho que tem uma outra questão nessa passagem
é o segundo relato da criação, que não tem como negar, né? Eu gosto muito, não adianta, né? Eu tenho muito forte a fenomenologia do feminino, até porque é da minha autora também, está em Trabalha, e que Carol Wojtyła se baseia muito nos seus estudos antropológicos do feminino, inclusive que vai resultar na Mulheres Dignitatem, né? Que é um documento do magistério da igreja, que é o seguinte, que é justamente essa dimensão, né? Bom, então, ali, eu acho genial aquela passagem, assim, né? Uhum. Porque se foi colocado Adam, né? Aquele do solo, né? O humus do solo, sob torpor, né? Enquanto quando acorda, já são duas naturezas, né? Homem e mulher em igual dignidade. Essa passagem da costela, né? Que é uma passagem que para nós traz uma metáfora fundamental e importante, que é a reciprocidade, não complementariedade, porque não me falta nada enquanto mulher e não falta nada no homem, né? Mas enquanto capacidade de se relacionar diferentes estruturas, mas com igual dignidade, né? É fantástico, é lindo ver que nós somos, sim, elevados a essa condição de filhos de Deus, né? Enfim, por tudo que falávamos antes, mas justamente nessa, não um sobre o outro, né? Mas com essa possibilidade dialogal de vivência, né? Uhum. Não vamos queimar tudo para hoje. Né? Tu quer fazer mais? Tu quer fazer um curso de 6 meses? Não, quem foi... Alguém mandou mensagem, eu só vi a mensagem entrando aqui, mas que foi a Ju. A Ju mandou a mensagem falando alguma coisa da live que tinha que ter toda semana, foi isso que eu entendi. Bom, eu não vi, foi entrando um monte de coisa, eu só fui vendo as letrinhas. Eu vejo muito lindo, sensacional, eu estou muito feliz com isso, eu devo dizer, porque são só... Bom, muita gente mandou carinha com coraçãozinho para nós, Thales, eu acho que eu vou dormir muito feliz hoje, tá? E muitos dizendo, né, da contribuição, da visão do véu. Isso é muito importante mesmo, né? Porque realmente, assim, a gente vê como um véu, mas a gente pode, como tu falavas, hoje a gente, por mais que haja, assim, né, assombreamentos aí, e muitas vezes diante de algumas pessoas e diante de algumas realidades mais, né? Há mais confusão, né? Eu fico pensando, né? Há mais confusão e nós estamos vivendo em tempos muito confusos, muito complexos, vários fatores. Há uma mudança de era acontecendo, né? Não é só uma mudança de milênio, né? Mas há uma mudança de era, sobretudo agora, né, gente? Nos últimos 2 meses que a gente precisou se reinventar em tanta coisa, se redescobrir, né? Se nos redescobrir dentro dos nossos lares, da forma que a gente vive, né? Então, acho que é muito interessante pensar nesse fator do ser humano, o humano, né? E humano divino, né? Que é isso que a fenomenologia teológica, tanto de Edith Stein quanto de João Paulo II, nos ensinam, nos trazem, ambos santos da igreja, né? E nosso orientador, vocês sabem que eu e Thales temos o mesmo orientador, o Thales na graduação e eu agora no doutorado. Ele traz uma coisa que eu acho muito interessante, que ele diz que cuidem, porque esses fenomenólogos são santos. Veja! Né? Exato. São os 2 fenomenólogos santos. Né? Tá bem. Ótimo. Eu vou só dar nós vamos colocar, acho que a gente pode colocar depois nos nossos stories ali, as indicações de bibliografia, né? Sim. Mas eu vou dar uma porque... Eu não sei o primeiro nome, eu sei que está o nome Maio do Amaral, né? Mas ela diz assim, obrigada pelas preciosas contribuições. Estou fazendo um curso, Docência do Ensino Religioso, cujo objetivo do conhecimento é o fenômeno religioso. Nas escolas estaduais, isso é um desafio devido às diversas crenças. Na introdução à fenomenologia, nós vamos colocar nos stories ali, do Robert Sokolowski, ele coloca também essa perspectiva da fenomenologia voltada para a questão do fenômeno religioso. Isso. Como é importante esse olhar fenomenológico para o fenômeno religioso, né? Isso pode ajudar, né? Acho que esse é um livro que acho que não é caro, um livro bem simples, tradução em português, pela Loyola, eu acho. Nós vamos colocar nos stories depois. Acho que vale a pena.
Sim, e o que fala, né, dentro do universo interreligioso, ou do pluralismo religioso, ou do ecumenismo, bom, a gente pode aqui, nossa, daria outra live sobre isso, mas pensar que isso, a pluralidade, como falávamos da fenomenologia no início, a pluralidade não elimina a identidade, e a identidade é capaz de dialogar com a pluralidade, né? Isso é interessante, né? Que a fenomenologia nos ensina, né? Tanto um autor quanto o outro, né? Isso que a gente citou. Certo? Uhum. Que mais que temos aqui para lá? Olha, tem a Mônica dizendo que pegou muito material para aula na faculdade de medicina de amanhã. Olha que legal. Nunca pensei que podia ajudar numa aula de medicina. Isso que a gente nem ficou preso na questão do corpo corpóreo, sensório, biológico, hein? A gente podia ter feito isso, sabe? Não, e até toda a questão como eu falei, a questão escatológica da morte, né? Da presença ou da ausência. Bom, tem um campo interessante. Sim, a Mônica é de São Paulo. Isso. Ela diz aqui que é de São Paulo. Tá direto em São Paulo. Muitos obrigado pela aula de hoje, queridos. A Deia Cornelius é do acampamento. Ela está participando de todas as lives que eu participo. Adoro essa menina. Ela é ministra da Sagrada Comunhão lá na São João. Olha, espiritualidade, tanatologia 1, diz a Mônica aqui. Poxa. Pronto. Tem vários. Fui eu que mandei a mensagem mesmo. Tem que ter toda semana. Tem material para 6 meses aí. Eu vou dizer que tem. Não, gente, tem para mais. Agora tem para mais de 6 meses. Acho que a gente vai fazer uma especialização, Thales. Olha só, o Cado, meu guri de Uruguaiana, cheio de japonesinho que eu amo, aquelas crianças todas, e com a Sai, que é minha, Deus o livre. Diz que essa dupla, muito obrigado pela partilha, né? A Maria Cecília, mandando as mãozinhas de oração. Maria Cecília, querida, de São Paulo, Thales não tem noção dessa mulher, fenomenologia é com ela, é fantástica. Alguns dizendo que é bom ouvi-los, que bom. Queridos, assim, vamos lá, mais horas, vale como horas complementares. Olha, podemos negociar isso aí. Se eu puder colocar no meu lápis, está valendo. Brincadeira. Ai, socorro. Padre Diego Jobim, formador do seminário menor, lá, querido. Vale como horas. Ai, gente, coisa boa estar com vocês, muito bom, né? Nós vamos tentar deixar salvo essas lives, eu vou tentar ver se eu consigo salvar direitinho. Mas o certo é uma coisa. Bom, o Padre Thales falou, né, de alguns livros, né? Eu vou indicar esse que é super simplesinho, assim, ó. Né? Mas como a gente falou um pouquinho sobre a questão do corpo, esse livro, Para Amar e Ser Amado, da doutora Pilar Vigil, né? Que fala sobre os fundamentos para uma educação autêntica para o amor livre, total, fiel e fecundo, mas o amor enquanto dom de si. Né? Se o amor não é aquele só romantismos e romance. Não, o amor tem romantismo, né? Não é isso que eu quero dizer, mas não se isola nele. Também não é algo objetivado daquele que, né, comanda e o outro obedece. Aí não é amor, não é? Então aqui tem um trabalho lindo, educacional, assim, que pode ser conhecido. Né? Tem vários, né, Padre Thales, que tu mesmo indicou. Eu de Stein teria vários também. A gente conversa agora quando acabar, e aí a gente faz uma listinha e coloca nos stories. Tá, então tá. Bom, vocês conseguiram ver, então, como é que é o tipo de papinho que eu e o Padre Thales fazemos quando a gente se encontra. Né? Normalmente é nesse nível mesmo. A gente vai se trocando, indicando livros, um monte de coisa, né? E é por aí. Tem nos edificado bastante, tem contribuído bastante, né? Não só com uma relação de conhecimento, mas com uma amizade, né? Que vem de anos. E que nos ajuda também, nos dá um retorno das nossas próprias pesquisas, né? Isso é muito bacana, nos acrescenta, né? E foi só por isso que eu aceitei, né? Listinha, diz uma ali, listinha. Gente, boa noite. Foi excelente. Ó, o Padre Tiago entrou, Padre Tiago errou o horário, Padre Tiago. Era às 9. Ó,
Gente, nós estamos dando tchau para Chega. você. Maria Cecília pede a bibliografia dessa live, então nós vamos passar, tá, nos nossos stories, tá? A Deia dizendo que eu virei blogueirinha. Blogueirinha de quarentena, tá bom? Uma boa noite a vocês. Padre Thales, Boa querido, noite. sempre ótimo Beijo estar para contigo. vocês todos. A sua bênção. Então tá. Aproveitar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, queridos. Boa noite. Boa noite.